Very good. Então, estamos começando hoje nessa maravilhosa tarde aqui, 7 horas, 7 e pouquinho de Brasília. Vamos falar sobre como passar do modo sobrevivência ao modo liderança, especialmente para você que participa de reuniões, para você que conversa com nativos da língua inglesa e chega aquele momento onde o coração dispara, a gente começa a ficar sem palavras, né? Isso é muito comum, então hoje vamos ver 5 passos para sair desse modo sobrevivência, dominar ali as suas emoções e usar o inglês da melhor maneira. Vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre como fazer essa mudança, né, de mindset. Porque realmente tudo que acontece ali numa reunião, numa interação, quando a gente está falando uma língua, principalmente que não é a nossa língua materna, passa primeiramente pelo nosso mindset, o nosso pensamento, né? Bom, e para quem não me conhece ainda, meu nome é Carol Gomes, eu sou mentora de inglês corporativo, eu mesma já morei nos Estados Unidos por 2 anos, voltando de lá, comecei a trabalhar numa empresa americana, onde atuei dando treinamentos, atendendo clientes também de vários países de língua inglesa. Isso tudo, pessoal, após ter morado nos Estados Unidos, após ter trabalhado muito ali na minha pronúncia, né, na minha conversação no inglês, e hoje em dia eu criei então um método que se chama o Dual Code do inglês corporativo com inteligência cultural. Bom, parece que os vizinhos aqui estão dando um show essa noite, espero que não chegue aqui no microfone, mas a gente continua para conversar um pouquinho sobre o que acontece naquele momento que você abre o microfone, você liga ali a sua câmera para participar dessa reunião, dessa apresentação em inglês, né? Porque muitas vezes você já estudou inglês por anos, você já tem experiência com inglês, você é uma pessoa muito preparada na sua área, só que chega esse momento e parece que você fica assim, sem saber o que falar. Não consegue achar as palavras certas, né? Fica tremendo, parece que vai morrer naquele momento. E hoje eu venho aqui para te contar que isso é totalmente normal. Isso não acontece somente com você, mas simplesmente é um fenômeno do nosso cérebro quando ele identifica um perigo, que na verdade não é existente, né? Aquela reunião, ela se torna um perigo. E esse fenômeno se chama flight or fight, quer dizer que o seu corpo se prepara para sobreviver um momento, né, onde você estaria supostamente sendo ameaçado por esse perigo. E aí o que acontece? Muitos processos químicos ali, você tenta achar as palavras, você não consegue lembrar, né, ou fazer frases naquele momento porque o vocabulário some. Isso está provado, né, que 50% da nossa capacidade ali, ela fecha, né, o acesso às informações quando a gente está nesse momento de fight or flight. Inclusive, eu tenho que corrigir ali o título. O corpo entra em alerta, né? A gente fica com aquele batimento cardíaco, tremor, né? Às vezes soa frio. Realmente você está experimentando ali muitas emoções, né? E o hiperfoco se volta para você mesmo. Como você está nesse momento de sobrevivência? O que acontece quando você passa por uma situação de perigo, de alerta, né? Se você já passou alguma vez, acredito que sim, você geralmente foca em como eu posso sair daqui, como é que eu posso, né, sobreviver, como é que eu posso me livrar dessa situação. O seu foco fica muito mais direcionado para você. E é por isso que acontece que você fala e você mesmo fica ouvindo os seus erros, e aí fica martelando na cabeça, poxa, falei errado, né? Ou não conjuguei o verbo no tempo certo. Você fica muito focado ali em você. E isso, novamente, é simplesmente um fenômeno que está acontecendo ali automaticamente na hora de abrir a câmera. O que devemos entender desse fenômeno é que não é falta de conhecimento, não é que você não saiba
inglês, que você não conhece as palavras, porque, convenhamos, né? Se você entende quando as pessoas estão falando com você, você entende as palavras, entende o significado daquelas frases, essas frases estão, então, na sua mente. Mas por que que você não consegue acessar aquilo, né? Tudo se trata, então, daquela pressão, daquele momento ali de perigo, de alerta. A linguagem, ela deixa de ser uma prioridade. E aí, então, que a performance, ela cai muito, porque o nosso corpo está desregulado, nossa mente está desregulada. Então, hoje eu vou te dar 5 dicas, 5, realmente são passos que, se você começar a fazer hoje, você já começa a ver resultado na sua próxima interação. É tudo sobre controlar, né, o nosso corpo, controlar a nossa mente, especialmente nesse momento. E o que que podemos fazer, então? Bom, começando pela regulação antes da reunião, né? Você sabe que uma das formas de acalmar a sua mente, o seu corpo, quando a gente está ante uma situação de perigo, é a respiração. E realmente uma respiração profunda, uma respiração onde você passa aquela mensagem, né, para o coração, para a mente, tudo está bem, repita para si mesmo, tudo está bem, isso aqui não é um perigo real, isso ajuda a acalmar muito ali a sua sensação, né? Postura corporal também, estar bem sentado ali na sua cadeira, fazer uma ativação vocal antes da reunião, né? Falar as palavras que você tem que usar, as palavras-chave, exagerar ali um pouco na sua articulação das palavras, porque a gente sabe que no inglês temos sons que não temos no português, né? Até a forma de você posicionar ali o seu maxilar é diferente quando você faz esses sons entre algumas coisas. Então, dar uma exageradinha ali quando você está treinando antes da reunião, isso te deixa mais à vontade, mais pronto para a hora de começar a falar. A liderança começa antes da reunião, né? Então, algumas coisas que você já consegue fazer antes de começar ali, antes de ligar a câmera. Também eu adoro trazer aqui para para os nossos mentorados, para as aulas, um kit de sobrevivência. E o que é esse kit de sobrevivência? Bom, todos nós precisamos, em algum momento, né, esse kit, esses objetos, esses salva-vidas, né, que nos ajudam, pelo menos, a pensar que a gente está numa situação segura, e, nesse caso, usando frases que já estão prontas, que vão te ajudar, por exemplo, para quê? Quando você está numa situação de muito estresse, quando você está falando inglês, ganhar 2 ou 3 segundos, isso faz uma diferença incrível. Ganhar 2 ou 3 segundos quando você está falando. Por quê? Esses 2 ou 3 segundos que você ganha ali ao falar, te dá tempo para pensar o que você vai responder, qual palavra que você vai usar. Então, tempo nesse momento é precioso. E a gente tem, então, algumas frases prontas que te ajudam a ganhar tempo, a retomar o controle, a falar com clareza, estruturando a sua resposta, né? Então, ter essas frases prontas, inclusive, impressas, perto do seu computador, perto daquele lugar onde você sempre tem as reuniões, isso é estratégico, porque você vai ter muito mais confiança de saber que na hora que, né, não vem a palavra na mente, você olha ali, aquela palavra está ali, aquela frase está ali pronta para você. E depois de tanto você usar, depois de tanto você checar aquela informação, isso se torna natural. Você vai ver que chega um momento, você já sabe exatamente o que usar. Uma que eu gosto muito, muito simples, muito fácil, mas quando você não sabe o que responder na hora, ou você precisa ali 2 segundos para pensar, simplesmente diz, that's a good question. That's a good question. E enquanto você está falando isso, já está pensando, o que eu vou responder aqui? Então, isso tudo são técnicas que ajudam na hora de falar ali na sua reunião. Esse é o nosso ponto número 3. Temos algumas excelentes frases
nessa questão de ganhar tempo. Por exemplo, você pode dizer, I look at that from two perspectives, né? Então, alguma frase ali que você pode dizer para ir pensando na sua resposta. Outra opção seria, let me think for a second. Yes, I'll go with that solution. Então, let me think for a second. Let me check. Outra frase poderia ser, I see your point. Though, from another angle, it could be. Então, você está, né, realmente indicando ali, sinalizando para a pessoa que você entendeu, percebeu o ponto dela, mas você tem outro ponto de vista também. Então, são frases coringa que a gente pode usar, nesse caso, para ganhar tempo, mas temos várias outras situações, né? Quantas situações aí você enfrenta quando está conversando com seu cliente, com seu colega americano ou de língua inglesa? São várias, realmente. E para quem estiver interessado em receber um e-book com todas essas frases prontas para você, prontas para imprimir, para ter ali do lado da sua tela, é só passar uma mensagem aqui. Eu já criei esse e-book, onde você vai ter frases para discordar, frases para concordar com outra pessoa, frases para negar alguma petição e mesmo assim fazer isso com autoridade. Então, tudo é questão de usar as palavras certas ali no momento inadequado. E um exemplo que eu trago aqui para a gente é uma frase que a gente usa muito no português, quando a gente está dando opinião, né? A gente fala no português, eu acho, eu penso, né? Então, traduzido para o inglês, isso seria I think. Algumas pessoas, incluso, elas usam I guess, né? O que acontece? Esse I guess, ou somente I think, fica um pouco fraco, um pouco inseguro quando você está compartilhando a opinião e marcando ali o seu posicionamento. Então, no lugar, você pode substituir por in my experience. Olha só que fácil, que prático, né, de você trocar, e o impacto da frase muda totalmente, porque in my experience, você está falando ali da sua autoridade, da sua experiência, do conhecimento prévio que você já tem. In my experience, this approach works best when we align expectations early. Então, o impacto da frase muda totalmente. E é isso que você encontra ali no nosso e-book de frases pronta. É só encaminhar uma mensagem e eu mando para você. Alguns exemplos que eu trouxe hoje, o nosso ponto número 4, são, por exemplo, estruturas prontas para você não travar. Temos duas situações aqui, estrutura para responder perguntas ou estrutura para discordar ou dar feedback, né? O que acontece com as estruturas? Quando estamos nesse momento que acontece alguma situação inesperada, vamos dizer, uma pergunta inesperada, uma situação ali de uma desacordo, né, com os colegas, e você não sabe ali o que dizer. O que te ajuda nesse momento? É ter estrutura. É saber que você tem que dar para sua resposta uma ordem, né? Tem que ter um contexto, tem que ter um ponto ali, a sua opinião, tem que ter o porquê. E um exemplo seria ótimo também, se o tempo permitir. Então, quando você entende que tem essa estrutura que você pode aplicar para suas respostas, isso fica, ou isso deixa mais fácil e mais clara e mais impactante ali, né, a mensagem que você vai transmitir. Uma mensagem organizada, uma mensagem que tem um contexto, um argumento, um exemplo, né? Isso impacta de outra maneira ali os seus colegas, os seus clientes. Então, algumas estruturas que eu vou compartilhar com você hoje. Olha só, a primeira, vamos lá. A primeira seria para responder uma pergunta. Então, em primeiro lugar, sempre reconhecer, sempre fazer ver aos seus colegas, a outra pessoa, que você, né, reconhece ali que aquela pergunta está sendo feita, ou que aquela situação existe, ou que vocês têm um problema. I see your point.
por exemplo, né? Eu entendo o que você está falando. Sempre deixe saber isso a outra pessoa. Número 2, você vai falar do ponto específico, né? Ou do motivo, ou da sua, a sua opinião, e você vai dar uma razão para aquilo. Se você tiver o tempo de mostrar um exemplo, e aí você fecha aquela resposta, isso fica muito organizado e com propósito, né? Mostra que você está em controle da narrativa. Um exemplo claro aqui, vamos lá. Novamente, isso aqui é para responder numa reunião, por exemplo. That's a fair question. Ou poderíamos dizer, that's a good question. Our main priority is speed. This approach reduces back and forth, and decision delays. So I recommend we move forward with this option. Então, você vê que a gente não está colocando ali nenhuma emoção, mas sim estrutura, né? Organizando a ordem das palavras, das ideias que você apresenta. Então, that's a fair question. Ou se um colega seu fez a pergunta, você pode dizer, John, that's a great point, or I'm glad you brought that up, I'm glad you talk about it, né? Reconhecendo, e aí você segue a sua estrutura ali. Nesse caso, é simplesmente para dar uma resposta. Então, lembre, organização na resposta é importante. Número 2, coloquei aqui um exemplo de como discordar sem perder a autoridade. Olha só que importante. Você não está 100% concordando com o que a outra pessoa falou. Tudo bem. Lembra que o mais importante é demonstrar que você está no controle, né? Então, principalmente falando ali com empresas, clientes, né? De outras culturas, onde a emoção não é tão demonstrada nesses contextos corporativos, a gente vai primeiro reconhecer, primeiro fazer o acknowledge ali dessa situação, um reframe, né? Que a gente vai, então, trocar ali, ou demonstrar, ou falar por que o ponto A não é o que você está de acordo, e você vai se posicionar no final. Deixa eu te mostrar um exemplo aqui. I see your point. Aqui você fez o acknowledge. Você reconheceu, né, que é um ponto válido. From our side, the main constraint is timing. Então, aqui você está fazendo um reframe, né? Do nosso lado, o tempo seria aquele desafio. So, I'd suggest we adjust the scope instead of the deadline. E aí você dá a sua sugestão de forma clara, de forma assertiva. Novamente, tirando o emocional ali da nossa interação, né? E demonstrando, então, que é uma decisão estratégica, ou o porquê da sua decisão, e isso, com certeza, mantém ali a sua presença, a sua autoridade nessa negativa, nessa maneira de discordar. Bom, e o último ponto que eu trouxe para hoje é como você pode treinar. Duas coisas que são muito importantes. Eu adoro quando eu vejo isso aqui nos meus mentorados, e realmente com o tempo, né, a gente vê como eles conseguem dominar essa coisa tão linda que é ter presença quando eles falam, e a voz, né, porque a voz é uma ferramenta muito poderosa. Então, falar de forma ansiosa, falar de forma apressada, falar com demasiada emoção, isso pode ir em contra da mensagem que você quer transmitir. Mas, em primeiro lugar, e para você, então, começar a trabalhar isso na sua mente, o seu mindset, é lembrar, antes daquela reunião, que aquilo não é sobre você, né? Se você está numa reunião com várias pessoas, a coisa mais importante ali vai ser a mensagem que cada um dos participantes vai contribuir, vai trocar e colaborar. Então,
tirando esse peso, né? Essa reunião não é sobre mim, não é sobre o meu inglês, não é sobre alguém me avaliando, é sobre o que eu tenho ali para contribuir. Você fica no momento presente, você consegue estar ali realmente, né, naquele momento, sem pensar no que vai acontecer depois, sem ficar checando o celular. Inclusive, eu recomendo, para ajudar com a sua presença, é sempre ligar a câmera quando você está numa reunião, né, a trabalho. Ligar a câmera te ajuda não somente a estar ali naquele momento, a prestar atenção naquele momento, a não cair na tentação de fazer outras coisas enquanto você está naquela reunião, né? Lembrando que você é mais um colaborador, literalmente, você está ali para contribuir com a sua mensagem. Então, a mensagem é o que mais importa, a voz, o ritmo, inclusive as pausas, elas criam um impacto tremendo. Eu sempre falo que quando a gente está aprendendo, inclusive eu já passei por isso também, quando eu estava com pessoas de língua inglesa, muitas vezes achava que acelerando, né, a minha comunicação, falando mais rápido, que eu ficaria, que eles pensariam, sei lá, que o meu inglês era melhor, eu teria um maior impacto ali na mensagem. Quando, na verdade, e principalmente para nós, que o inglês não é uma língua, não é nossa primeira língua, né? Falar devagar, falar um pouco mais lento do normal, falar com pausas e com ritmo, isso dá outro efeito na sua mensagem. É claro, pessoal, que você sempre tem que pensar em que contexto vocês estão, né? Tem momentos em que a comunicação é mais rápida, com certeza, você está numa ligação, está num momento diferente, mas se estamos falando, então, de causar um impacto, né? Você realmente teste e treine essa coisa do ritmo, de falar um pouco mais devagar. Inclusive, eu recomendo também gravar, né, a sua comunicação, gravar ali uns 3, 2 minutinhos do que você gostaria de falar naquela reunião, na frente do espelho, ver como é que são né, como é que você aparece ali no espelho. Tem muitas vezes que, ao estar nervosos, ao estar estressados, a gente fica com, né, a nossa face um pouquinho mais dura, a gente fica com, parece que está bravo ou brava, quando na verdade não queremos transmitir isso, mas sim sempre muita calma, você está no controle, você tem ali a narrativa da sua mensagem. E isso, quando você treina, quando você se grava, se ouve, você vê, né, seu rosto quando você está conversando, isso te traz esse self-awareness, né, que é a autopercepção do seu inglês. Que é a coisa mais importante, quando você percebe o que você pode mudar, e é aí que você começa a dar os passos para trocar esses detalhes. Bom, e agora eu vou te mostrar um vídeo, onde eu quero que você preste atenção, porque esse vídeo é incrível, é maravilhoso. Nesse vídeo você vai ver pessoas, muitas delas de língua inglesa, né, onde a língua inglesa é a materna, que não usam a voz como a gente está falando, com ritmo, com pausa, e você vai ver qual o impacto, mesmo sendo nativos. A mensagem deles tem menos impacto. Por outro lado, você vai ver pessoas que não têm inglês como língua materna, que sabe, você conhece alguma dessas pessoas, e você vai ver como, né, dando esse ritmo, descendo um pouquinho ali a velocidade, já muda totalmente. Vamos dar uma olhada aqui. Ladies and gentlemen, I'm here tonight to urge you not to beg you to join with me against this fiendish plot to deprive us of one of our most basic human rights. I'm proud, but in fact I'm very proud to be the first Pashtun, the first Pakistani, and the youngest person to receive this award. Hi, I'm Emily Johnson, and I'm going to be talking about the different areas in the marketing industry. So the first... Trying to maintain order in a lawless world while raising a young daughter.
Então, aqui fica muito nítido, mesmo que seja o seu próprio idioma. Se você está atropelando, se você está correndo, não está olhando nos olhos da pessoa, né? A gente nem percebe o que você está falando, na verdade. Agora, desceu um pouco a velocidade, fez uma pausa, pronunciou corretamente, isso muda totalmente a percepção e o impacto da mensagem. Então, ritmo e pausa parecem coisas simples, mas elas realmente dão um valor, elevam o seu inglês e a sua comunicação em qualquer idioma. Bom, essas eram então os 5 pontos que eu trouxe para começar a implementar hoje na sua próxima interação em inglês. Para quê? Para que vocês consigam ter isso daqui. Olha só que maravilhoso. Esse daqui é o seu português. Essa rodovia incrível, né? Toda pavimentada maravilhosamente. Você pode acelerar no seu carro ali sem problemas. Você no português nem precisa pensar. Você só acelera o carro, ele vai. E dessa maneira, eu gostaria que você pudesse também transitar pela rodovia do inglês, que você pudesse ir com confiança, sem medo, sem travar, sem que o carro pare ali no acostamento, mas que você consiga acelerar também com confiança. Para fazer isso, então, eu trouxe aqui algumas produtos, realmente cursos que foram pensados com muito carinho, passo a passo, para que você consiga elevar ali o seu inglês. E um deles é para você que já está com inglês intermediário. O que é o inglês intermediário? É quando você consegue entender muito, mas ainda a sua pronúncia, a sua fala, ela não é como você gostaria que estivesse, né? Você é ali um aluno de nível B1 ou B2 na escala de níveis de inglês. Esse curso Boost, ele te traz todo o vocabulário corporativo, então todos os verbos, as expressões, as frases que você usa em reuniões. Eu preparei ali para você scripts, templates, simulações e, é claro, exercícios para que você consiga fazer esse curso sempre de forma ativa, né? Aprendendo e treinando, aprendendo e treinando. Agora, se você está se preparando para uma entrevista de emprego em inglês, você tem aquela vaga dos sonhos, aquela empresa dos sonhos, que você quer entrar agora em 2026, esse seria o curso perfeito para você. Por quê? Ele traz todas as perguntas que sempre são feitas em entrevistas. Como você deve responder? Como você não deve responder? Para não ficar ali na média, né, do que as pessoas sempre respondem, né? Tem perguntas que são clássicas e todo mundo fala a mesma coisa. Por exemplo, quando alguém pergunta, me conte qual é uma fraqueza que você tem, me conte uma weakness, uma fraqueza, né? A maioria das pessoas vai falar, sabe que eu sou perfeccionista, gosto de fazer tudo perfeitinho. Ou eu nunca pensei nisso, não sei qual é a minha fraqueza. Então, assim, quase todo mundo responde a mesma coisa. E para que você se destaque nessa entrevista, para que você responda chamando a atenção ali do seu recrutador e que ele veja que você realmente tem uma visão e você tem uma resposta que não é o que todo mundo está falando, você pode dizer, por exemplo, falando de uma habilidade sua, ok? Não de uma característica. Não, por exemplo, eu sou preguiçoso, eu sou inteligente, nada disso. Uma habilidade. Por exemplo, well, one weakness is that I need to improve my English. In this moment, I'm taking private lessons. I'm reading in English every day and listening to podcasts. And I would love to get some coaching from the company if you offer any help with English. Então, você fala ali que o inglês, por exemplo, é uma habilidade que você poderia melhorar. Fala o que você já está fazendo para melhorar essa habilidade. Inclusive, se mostra que está aberto para treinamento. Isso para recrutadores é maravilhoso, assim, eles veem que você é uma pessoa aberta, que você quer aprender, quer se superar, e está falando uma coisa que é verdade.
Então, assim, tem vários exemplos como esse de perguntas que você pode fazer, porque também essa entrevista não deve ser uma coisa passiva, né? Somente o recrutador ali perguntando, mas você também pode fazer perguntas estratégicas para demonstrar que você conhece ali essa área, essa posição que você quer entrar, ou que você tem interesse de saber como como ter sucesso ali, o que seria sucesso para eles naquela posição em 3 meses, né? Então, você vai tendo uma ideia de como performar na sua entrevista. Temos o Boost Your Confidence. Esse é um mini curso de 7 aulas, onde a gente foca no ritmo, na entoação, para que você fale com naturalidade nas suas reuniões. Esses cursos, eles estão digitalmente disponíveis, gravados, então você consegue aceder 24/7, mas é claro que você vai ter um canal de comunicação comigo, né, ali aberto no WhatsApp para tirar qualquer dúvidas a qualquer momento. Um bônus que vem com esses cursos aqui é o currículo à prova de IA. Você está pensando, né, em entrar para aquela empresa, em passar para naquela posição? Bom, lembre que hoje em dia, muitos lugares já não são mais humanos que estão filtrando ali os currículos, né? Até mesmo a primeira entrevista, eu já tenho alunos que tiveram essa experiência. A primeira, digamos assim, filtro, ele é feito por uma IA, né? Ali no WhatsApp, que vai te mandando perguntas, você vai respondendo, você grava, você manda. Mas aqui eu foquei no currículo, né? Porque ainda é o modelo que a gente usa, como é que você formata, que tipo de palavras você coloca ali, qual seria o melhor modelo, será que é aquele com fotografia, será que é no Canva, no Word? Então, tudo isso está de graça ali para você nesse bônus, que é totalmente sobre o currículo, a prova de IA. Temos um curso que é somente sobre pronunciação. Então, se você já tem um inglês bom, mas você nota ainda que, às vezes, as pessoas perguntam, né? Excuse me, or can you repeat? Elas não te entendem muito bem. Isso aconteceu comigo também. Mesmo depois de ter morado nos Estados Unidos, eu comecei a trabalhar para uma empresa americana e nas primeiras vezes ali que eu atendia os clientes, né? Aí realmente eu recebi ali de alguns clientes, nossa, você poderia me passar com alguém que fala inglês? Porque eu não tinha ainda trabalhado muito bem a minha pronunciação. Então, isso é muito importante. Para quê? Para que as pessoas te entendam. E eu não estou falando aqui de sotaque, né? Não tem nada a ver com sotaque. O sotaque é lindo, o sotaque traz a sua história, mostra, né, da onde você vem, do seu país, conta da sua origem, é uma coisa linda. Mas a pronúncia, ela tem que ser clara, ela tem que ser entendível. E é isso que a gente trabalha, então, em 8 semanas, um curso bem rápido, com muitas atividades. Novamente, para que você não faça isso de forma passiva, mas você tenha ali todo dia uns minutos para se gravar, para fazer autoavaliação, para ver os resultados, que no final do dia é o que todos nós queremos ver. Esses cursos, durante o ano, né, se você fosse comprar eles por separado, aqui temos um por um o valor de todos eles, daria um valor total de quase uns R$3.000 ali. Lembrando que esses cursos te preparam, né, para qualquer situação de entrevista de emprego e deixam o seu inglês lá no avançado. Mas até o final do ano, né, por conta da Black Friday vitalícia, é uma condição especial que eu estou fazendo, onde você terá acesso a todos esses cursos para sempre, né, durante toda a sua vida, simplesmente pelo valor de 6 vezes de 240,74. Olha só, 6 vezes no cartão de 240 e você adquire todos os cursos, mais o bônus ali né, de como fazer o currículo para passar pela IA, de forma vitalícia. Então, você vai ter esse conhecimento disponível para sempre. À vista ficaria R$ 1.444. E, novamente, isso até o final do ano, já que essa é uma promoção de Black Friday que está acabando já
ano que vem começamos com os novos valores. Falamos então de 5 pontos para te tirar do modo sobrevivência. A gente entendeu por que é tão assustador e tão estressante esse momento de abrir o microfone e entrar na reunião. Passamos ali por como organizar antes da reunião o seu mindset, trabalhar na respiração, como aprender estruturas que vão te ajudar a dar mais impacto na sua resposta, clareza, organização, e tendo essas estruturas ali perto de você, que você aprenda, você consegue aplicar depois para qualquer situação. Lembrando que temos vários tipos de situações e estruturas que você já pode receber hoje, é só me mandar a mensagem, tem o e-book disponível para momentos de resposta em reuniões, de discordar, concordar, de dar um feedback a um colega. Né? Todas situações que se repetem. Então, aplicando a estrutura em cada momento, você consegue organizar ali de forma muito mais profissional. Falamos no final sobre o mais importante, que era você trabalhar o seu ritmo, né? A sua presença, a voz. Então, algumas dicas ali maravilhosas que já começando a aplicar desde hoje, você vai ver a diferença na sua próxima reunião. E eu fico às ordens por qualquer dúvida. Então, desejando a todos boas festas, desejando a todos um próspero ano novo, e a gente se vê na nossa próxima apresentação. Bye, bye.